Falando em votação, a gente tem a mais recente pesquisa Datafolha no estado de São Paulo. Vamos direto aos números no nosso telão. Não, eu tenho os números aqui na tela. Fernando Haddad tinha 42% dos votos válidos, agora aparece com 41%. De novo, repetindo, votos válidos. Tarcísio Gomes de Freitas aparece com 31%. Ele tinha 28%. Rodrigo Garcia tinha 23% dos votos válidos, oscilou um ponto para baixo, 22% neste momento. Os demais candidatos, Carol Villar, do Unidade Popular, 1%, Gabriel Colombo, do PCB, 1%, Elvis César, do PDT, 1%, Vinícius Poit, do Novo, também 1%, mesma pontuação de Edson Dorta, do PCO, 1%, Antônio Jorge, Democracia Cristã, Altino Júnior, do PSTU, Antônio Jorge tem 1%, Altino Júnior do PSTU não pontua. A gente tem esses números então. Fernando Haddad, 41% de votos válidos, Tarcísio Gomes de Freitas, 31%, Rodrigo Garcia, 22% nos votos válidos. Abriu uma distância, Tarcísio Gomes de Freitas. E essa é a grande pergunta daqui de São Paulo e inesperado, né? O que havia de expectativa é de que essa distância estivesse mais próxima entre Tarcísio e Rodrigo Garcia, muito parecido com o que ocorreu na eleição de 2018, na época, Márcio França e Paulo Scaff, que estavam nessa disputa pela segunda colocação. Paulo Scaff, que veio liderando a campanha toda e depois foi ultrapassado pelo então governador Márcio França do PSB. Agora o que a gente está vendo é que o governador Rodrigo Garcia do PSDB tem mais dificuldades para fazer essa ultrapassagem, muito porque Tarcísio Gomes de Freitas consegue se vincular, casar, como a gente costuma dizer, ainda mais o seu voto com a votação do presidente Jair Bolsonaro entre o eleitorado paulista. Será que essa pesquisa, Renato, já foi feita depois, incluindo o debate da TV Globo para o governo de São Paulo? Sim, já pega o debate da última terça-feira. Acho que tem um aspecto que começa a se consolidar aqui, que era a grande dificuldade do governador. Como nós já conversamos aqui, a eleição, Márcio, se dá muito mais para a eleição para presidente. As pessoas estão discutindo muito mais a campanha para presidente do que estão discutindo a campanha para governador. Para senador e deputado, então, tá lá atrás. Ou seja, o efeito do santinho, da pessoa que vai definir o voto efetivamente do governador, vai se dar muito mais próximo da eleição do que a do presidente. Esse voto consolidado que nós temos na eleição presidencial não tem para governador. E, na prática, nós não teremos o governador, né, o Rodrigo Garcia, colado nem no santinho do Lula, nem no santinho do Bolsonaro na eleição, o que é um dificultador a mais para a mudança desse cenário que o Datafolha acabou de apresentar. A gente tem os números também para a intenção de voto para o segundo turno em São Paulo. Fernando Haddad aparece com 48%, Tarcísio Gomes de Freitas com 40%. Brancos e nulos, 9%, não sabem, não responderam. Esse número se manteve na casa dos 3 pontos percentuais. Uma diferença que caiu aí, uma oscilação para baixo de Haddad e uma oscilação para cima de Tarcísio, tudo dentro da margem de erro, né, Yuri? Mas afunilando essa disputa. Nas duas simulações de segundo turno que o Datafolha faz, a boa notícia para Haddad está na outra, que ele está numericamente à frente de Rodrigo Garcia. Sendo que houve pesquisas em que ele aparecia numericamente atrás. Mas essa disputa Haddad e Tarcísio, que pelo Datafolha é a que está mais próxima de acontecer, ou mais provável de acontecer, embora até domingo ainda esse cenário eventualmente pode se alterar muito em função do quanto, embora o governador não tenha os santinhos de Lula e Bolsonaro para se associar, mas ele conta com a máquina de prefeituras no interior do estado, que é muito forte. E que na reta final, candidatos a deputado estadual, a deputado federal, principalmente os candidatos a deputado estadual e os prefeitos, podem fazer a diferença a favor do governador Rodrigo Garcia. Mas nesse segundo turno é uma disputa que é mais... e mostra isso, que para Haddad é melhor enfrentar Tarcísio, ele é mais competitivo contra Tarcísio, a distância diminuiu, mas é maior do que a distância entre Haddad e Rodrigo Garcia. Vamos ver exatamente Haddad e Rodrigo na tela, na simulação de segundo turno. Haddad aparece com 45% e Rodrigo Garcia com 40%. Sim, é uma diferença menor. Brancos e nulos, 12%, não sabem, não responderam, aparece na casa também dos
3%, Caio. Não, eu me surpreendi mais com a do primeiro turno, né? Como esse descolamento, e mostra que a estratégia do Tarcísio e da campanha, né? A gente falou bastante disso aqui na segunda-feira, de tentar colar, de vislumbrar um teto para o Tarcísio. O teto do Tarcísio é o número de intenções de voto ou de votos do Bolsonaro no estado de São Paulo, e tentar colar a imagem de um em outro. A gente sabe que o Tarcísio, até durante a campanha, ora ele se afasta mais do bolsonarismo, mais do que do presidente, mais ele se cola mais. Nessa semana ele teve uma agenda ontem em Santos com o presidente Jair Bolsonaro, mas a estratégia de colar, de chegar a atingir o teto dele, que é o teto considerado, que é o mesmo número de votos, supondo-se que quem vota no Bolsonaro vota no Tarcísio, deu certo. E ele conseguiu, acho que pela primeira vez desde o início, né, desde que se acirrou essa disputa, conseguiu se descolar bastante, né, em relação às pesquisas anteriores. Essa pesquisa Datafolha foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%.